Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e hoje estou aqui para retomar os conteúdos junto com você. Ou seja, nós vamos rever os conteúdos desse segundo trimestre. Então, chegando agora no final do segundo trimestre, nós vamos parar um pouquinho, refletir sobre aquelas questões que nós vimos durante todos esses meses que passamos até agora. Então, nós vamos verificar no segundo trimestre o que foi importante de tema geral. Então, nessa primeira aula de retomada, vamos aos principais temas que foram abordados aqui pelos professores que deram essas aulas sobre ética. Então, o objetivo dessa aula, como eu disse anteriormente, retomar os conteúdos do segundo trimestre e também dar destaque aos principais aspectos trabalhados no trimestre. Então, é para a gente pegar o tema principal de cada aula que nós vimos, ou pelo menos daqueles temas gerais ali, e nós vamos verificar as questões mais gerais. E aí você vai poder aprofundar isso retomando esses conteúdos lá no Classroom. Lá tem links, tem os materiais, você pode voltar no YouTube, por exemplo, para rever essas aulas. Inclusive, recomendo que faça isso depois dessa aula, que também eu recomendo a partir daquela última aula que nós vimos, que foi sobre as questões do Enem. Lembra lá que a gente viu algumas dicas e estratégias para responder melhor as questões do Enem? Então, essa foi a nossa última aula e hoje nós vamos verificar o que veio antes disso, durante esse segundo trimestre. Quando você sair dessa aula e ficar pensando assim, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, entra no Classroom e responde as questões que estiverem lá, justamente para você garantir a sua presença. Isso é muito importante. E também, depois disso, você pode tirar suas dúvidas com o seu professor, mandando um e-mail, mandando uma mensagem lá no mural do Classroom, ok? Então, ficamos combinados assim? Vamos retomar os conteúdos, vamos rever aquilo que foi importante durante esse trimestre. Primeira coisa foi a ética cristã, lá no período medieval. A influência do cristianismo gigantesca sobre a filosofia desse momento fez com que a ética se voltasse para os valores cristãos. Por isso, temos aqui uma visão transcendente de mundo. Ou seja, nós estamos aqui no mundo material. Eu tenho um passador de slide na minha mão, isso é matéria. Algo que vai para além da matéria, vai para um outro mundo, vai para outra questão. No cristianismo, por exemplo, pode ser remetido à ideia de céu. Então, por isso, um valor transcendental, transcendente, que vai para além do nosso mundo físico. Outra questão importante é a subjetividade, ou seja, o eu. Como eu valorizo o eu? Ele começa a se tornar responsável pelas suas ações na ética. Ele é o direto responsável. Ainda não por criá-las, talvez, mas principalmente por decidir sobre os valores morais, sobre aquilo que deve ser certo e errado. Ele tem o poder de decisão do certo e errado e arcar com isso. E uma coisa muito importante e evidente são as virtudes cristãs, cardeais e teologais, que nós vamos verificar ali logo mais como elas se assumem nessa reflexão, como isso aí começa a ficar muito importante nesse período. Uma das questões importantes, quem nos trouxe foi Santo Agostinho, a teoria da iluminação. Então, para pensar o seguinte, se você está aí na sua casa, está tudo apagado, entra uma luz, o que existia? Era a luz ou era o escuro? Obviamente, para pensar um pouquinho, o que existe ali? Por que teoria da iluminação? Quem que é a luz, segundo Agostinho? É Deus. Então, a teoria da iluminação mostra como o ser humano ele se torna ético, justamente por essa influência divina, na qual o ser humano é capaz de intuir ideias e conceitos universais, apesar de sermos imperfeitos, pois recebemos essas ideias de Deus. Ou seja, é justamente Deus que ilumina o ser humano nesse modelo de ética, nessa forma de entender a ética. Deus pega lá o ser humaninho, que nesse conceito é entendido como imperfeito, ou seja, ele não vai conseguir sozinho, e joga a luz onde está escuro, que é a cachola dessa pessoa, que não consegue sozinha alcançar o certo e o errado. Mas Deus, nesse caso, ilumina a pessoa e faz com que ela consiga descobrir ou evidenciar, ou ainda mesmo praticar o bem. Uma outra questão ainda aqui é a negação da reminiscência, ou seja, de que a gente vai e volta. Lembra lá do Platão?
A ideia de que a gente vai e volta, que a gente, né, tem uma alma, que ela várias vezes passou pelo mundo, várias experiências, aqui tem uma negação disso, né? Por mais que a alma ainda seja imortal. E quem nos auxilia nesse momento? A razão. Razão e fé estão as duas aqui o tempo todo atuando sobre o ser humano. E as duas unidas conseguem fazer com que o ser humano seja ético. Portanto, a participação do ser humano é direta naquilo que ele escolhe. Por isso o livre-arbítrio. Ele decide sobre o certo e o errado. Ele já sabe, porque ele foi iluminado por Deus. Então agora cabe a ele decidir se ele vai para o certo ou para o errado. Se de fato ele vai acertar ou errar, já é uma condição inerente a ele. E, portanto, o livre-arbítrio é justamente essa decisão. E aí vemos Tomás de Aquino nos trazendo também 5 vias que provam a existência de Deus. Ao ver dessa reflexão, nós vamos conseguir constatar materialmente, na razão, como Deus existe. Por isso, são 5 provinhas da existência de Deus. É muito forte o aristotelismo nessa reflexão, ou seja, é muito forte a influência de Aristóteles nessa reflexão que o Tomás de Aquino traz dentro da ética cristã. Nessa questão principal, lembremos da causa final, ou seja, aonde está o grande objetivo da vida do ser humano. Causa final do ser humano, então, para onde que ele vai? Vai a Deus. E aí, no finalzinho das aulas sobre ética cristã, nós vimos o protestantismo surgente, né? Surgindo também dentro de uma contestação dentro do próprio cristianismo. Então, isso é uma questão importante para a ética? Sim, porque molda novas formas de valores dentro do próprio cristianismo que vai influenciar diretamente como a ética vai se comportar daí para frente. Então, o que acontece? Há uma cisão nessa unidade religiosa no cristianismo. Por isso, devemos reconhecer, então, o trabalho como graça. É o que o protestantismo traz. Ou seja, quando a moral protestante começa a ser fundamentada, ela surge dessa questão ali que acha diferente do que estava sendo praticado até o momento. Uma coisa muito importante é o acesso ao texto bíblico de forma indiscriminada, né? Se abre o acesso à Bíblia, né, para que todas as pessoas lessem, porque isso era reservado a algumas pessoas. E a valorização da comunicação direta com Deus, sem um intermediário propriamente dito. Todas essas questões foram colocadas na contrapartida. Portanto, agora com a moral protestante, nós temos alguns valores que vão sair daquilo que estava sendo praticado. E, portanto, é importante para a gente refletir a partir dessa ética voltada à moral cristã. Então, o cristianismo, enquanto religiosidade, tem lá os seus valores. E isso, durante muito tempo, ficou introjetado na mente das pessoas e, consequentemente, a filosofia acompanhou esse percurso, em que a gente pode dizer que houve uma união muito forte entre fé e razão, entre pensar as questões e também acreditar em Deus e acreditar nessas relações advindas. Essa união fez com que a ética desse período fosse extremamente centralizada na transcendência. Então vamos verificar aqui uma pergunta para nos orientar e também aplicar esse conteúdo que nós vimos. Explique os principais temas da ética no período medieval. Então você tem aí alguns minutos para responder essa questão. Voltando aqui, estudante, vamos verificar então uma possível resposta para essa questão. Vou ler de novo com vocês. Explique os principais temas da ética no período medieval. Uma possível resposta deve conter então a questão da iluminação e influência cristã, o livre-arbítrio, subjetividade, platonismo e aristotelismo. O platonismo muito forte no Santo Agostinho e o aristotelismo no Tomás de Aquino. Então, pare para pensar se a resposta que você deu tem esses elementos aí. Perceberam? Eu não coloquei uma resposta assim, corrida, exata aqui, justamente para você perceber o principal, o cerne, aquilo que pode estar e que deveria estar na sua resposta nesse momento, ok? Então vamos seguir aqui com a nossa retomada de conteúdos e vamos para um tema já da modernidade, então o humanismo.
nós vamos verificar que no humanismo uma ética antropocêntrica começa a existir, ou seja, uma ética que não se volta mais ao transcendente, mas centra sua reflexão em cima do ser humano, por isso antropocêntrica. Aonde está fundamentada essa ética? Na racionalidade humana. Ela tira o foco da fé e agora fica estritamente com a razão. Por isso, a autonomia do ser humano é tão importante nesse momento. Então, o racionalismo ético, ou seja, a racionalização pura e simplesmente que era vista lá no período grego, ela volta com muita força, né? Enquanto ali no período medieval tinha uma vinculação entre fé e razão muito forte, agora a gente tem aqui a razão tomando um espaço muito grande, né? E, obviamente, a influência grega fica muito grande aqui nesse momento. E aí nós começamos a ver alguns autores. Um deles, David Hume. Empirismo na ética. Lembra o que é empirismo? Sabe aquela ideia de que todo conhecimento ele é oriundo da matéria, da nossa sensibilidade? Então, isso vai influenciar diretamente a ética, ou seja, como a gente pensa a melhor forma de se comportar, a melhor forma para que o ser humano tenha as suas ações. Por isso, as emoções e paixões humanas são decisivas nesse momento. Então, para o Hume, eu tenho que entender o espaço das emoções, o espaço do sentimento humano e da sensibilidade dele. A moral, portanto, se funda nos sentimentos humanos. A moralidade é mais propriamente sentida do que julgada. Ou seja, o certo e o errado vai estar mensurado naquilo que o ser humano apresenta nos seus sentidos, nas suas emoções. Por isso, é uma grande diferença nesse momento e, obviamente, constata-se aqui o humanismo na sua forma mais antropocêntrica possível, né? Centrada nas emoções humanas. Um outro filósofo muito importante nesse momento é Immanuel Kant, né? Com toda a sua reflexão e toda a sua crítica, né? Naqueles livros lá chamado Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e por aí vai, né? Por isso fica evidente, então, algo um pouco diferente do que o Hume apresentou, a ética do dever. Devemos, eu devo, por que eu faço? Como eu vou fazer isso? Então vamos lá. Busca da autonomia, a maioridade. Um dos textos do Kant fala sobre isso. Menoridade, quando você não tem autonomia sobre as suas ações e mensura-se tudo aquilo que você pensa, aquilo que você age, conforme o que te disseram e que te fizeram acreditar. A maioridade é justamente a autonomia ética para decidir sobre o certo e errado a partir daquilo que o mundo convive, daquilo que o mundo te inspira, daquilo que o mundo te obriga a fazer também. Outra coisa, a razão é legisladora, ou seja, ela diz o certo e o errado, é a razão que vai dizer. É ela que vai te orientar a chegar a valores éticos que sejam, de fato, éticos, ok? Formalismo, então, tem toda uma questão de uma consciência muito prática, muito objetiva, que existe no ser humano, que o impulsiona a pensar o certo e o errado e, principalmente, a agir conforme o certo e o errado. A ação com fim em si mesmo, ou seja, a ação ética é aquela que, de fato, ela por si só é boa, por si só ela se vale. Dever igual a liberdade, ou seja, eu só sou livre a partir do momento que eu sigo o dever, sem isso eu não conseguiria ser. E o imperativo categórico, que é aquilo que me impulsiona, de fato, a ser um sujeito ético. Então, vejam, são muitos conceitos aqui. Não vou aprofundar eles. Lembre-se de observar as aulas sobre Kant e ir lá dar uma pesquisada naquilo que ainda ficou ainda com dúvida, mandar a dúvida para o seu professor, porque é um tema bastante denso, bem extenso, né? Não tenho a pretensão aqui de encerrar a discussão, pelo contrário, é fazer com que a gente pense a partir do Kant e retome essas questões que nós refletimos nas últimas aulas. Uma outra coisa importante foi trazida por Hegel, né? Moral como produto histórico, ou seja, a moral foi construída. O certo e o errado também foi construído com o passar do tempo e continua sendo construída. Por isso, a evolução do espírito, a consciência, né? Subjetivo, objetivo e absoluto, né? Então, toda essa noção do ser humano, da coletividade e dos dois interagindo gera aquilo que entendemos como certo e o que é errado de fato
E isso vai sendo acrescido, vai sendo construído, e a história vai nos dizendo isso. Isso está dentro de uma perspectiva chamada de idealismo alemão, que justamente pensar a melhor forma de ser, e isso está muito vinculado ao povo alemão nesse momento. Todo indivíduo se constitui a partir de um coletivo. Ou seja, eu não poderia entender o ser humano no seu aspecto ético fora da coletividade. Chegamos no Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, vontade e representação. É um dos temas muito importantes nesse momento. Por isso, a noção de fenômeno é muito importante aqui nesse momento. O mundo é a minha representação, ou seja, o que eu vejo do mundo é justamente aquilo que eu penso sobre o mundo. É a minha representação. Lembra disso nas aulas? Vontade, princípio irracional que domina o mundo, ou seja, o mundo é totalmente voltado para o sentimento, para a irracionalidade, né? Ou até mesmo para o instinto. Por isso, a ética da compaixão seria uma resposta a isso, né? Seria uma resposta a toda essa irracionalidade que o Schopenhauer está constatando ali. Ou seja, nós precisamos racionalizar para fugir desse horizonte. Negação da vontade, então, justamente para evitar que essa irracionalidade provocada pela vontade assuma as decisões da vida humana, e a arte aparece como justamente esse alívio para o ser humano, ou seja, a hora em que o ser humano consegue se sentir bem e aproveita disso. A arte tem um papel fundamental nesse modelo ético. Chegamos então no Nietzsche, critica a tradição filosófica ocidental, em várias obras, em especial Genealogia da Moral, em que ele observa ali, como foi construída a moral, os valores de certo e errado, foi construído durante muito tempo, né? E aí, como chega até nós? Chega de um jeito, e isso causou impacto no nosso modelo de vida. E aí ele vai mostrar por A mais B como deveria ser. Por isso ele evidencia a moral de rebanho, na qual a gente só segue um ordenamento já existente, e mostra a moral dos senhores, que é quando a gente tem autonomia, né? A questão do niilismo é muito forte, então essa ausência de sentido e como superar o niilismo. E, por fim, o eterno retorno como uma resposta ética a essa questão. Então vamos a uma questão aqui. Quais são os principais temas da ética humanista? Então faça uma lista aí, escreve no seu caderno, pega seu lápis, sua caneta, responde aí que dentro de alguns minutinhos eu volto com uma possível resposta ou com uma orientação dessa resposta. Olá, estudante, voltando aqui com uma possível resposta. Sim, aqui eu vou te dar uma orientação de como responder essa questão. Então, razão e subjetividade é um tema muito importante, empirismo e racionalismo também, antropocentrismo, diversidade ética e autonomia do sujeito. Tudo isso é muito importante estar contido na sua resposta, ok? Verifica aí do jeito que você escreveu, tenho certeza que você, com a sua habilidade aí, conseguiu escrever e colocar essas questões. Se esqueceu alguma coisa, coloca aí agora, ok? Vamos então passar para a ética existencialista, ou seja, no século XX começa a se pensar, no século XIX, propriamente dito, começa a se pensar a existência humana. Então vamos ver aqui algumas questões. Ser humano, liberdade e vida. Né? Com o Kierkegaard nós vamos ver essa relação do ser humano com a sua existência e Deus. Também Albert Camus, o ser humano como responsável pela probabilidade do mundo. Lembra disso? Então retoma lá nas aulas anteriores para refrescar a mente também. Outra questão importante, Jean-Paul Sartre, esse francês que fala no século XX sobre que a existência precede a essência, ou seja, o ser humano vem ao mundo, ou seja, ele existe primeiro e a sua essência é constatada a partir dali. Simone de Beauvoir, Ninguém Nasce Mulher, uma reflexão entre a reflexão feminista que justamente fala dessa construção da identidade. Outra coisa importante, Martin Heidegger, ser para a morte. Ou seja, nós somos um ser direcionado para a nossa finitude. E isso nos gera angústia. E a inautenticidade da vida é justamente negar que nós somos um ser que pensa. Então deveríamos buscar a autenticidade disso. Então, mais uma pergunta aqui, justamente para nos ajudar a fixar esse momento
da reflexão ética. Explique a liberdade a partir da reflexão ética existencialista. Um tema muito importante, a liberdade. Reflete aí alguns minutinhos, daqui a pouco eu volto com uma resposta para essa questão. Olá, estudante! Voltando aqui, vou te mostrar uma resposta aqui. Lembrando, escreve do seu jeito aí, que daqui para frente a gente vai mostrar o cerne da questão. E aí você verifica com o seu papel aí. A liberdade é um dos temas centrais da reflexão existencialista, dado que a própria existência e sua inevitabilidade indicariam a reflexão sobre como, ou até mesmo, se existe a liberdade. Ou seja, os filósofos existencialistas, eles param para refletir na liberdade, se ela existe, se ela é possível, quais são as consequências de uma vida livre. Depois nós vimos a ética Ubuntu, o sou porque somos, a ética africana ganhando espaço aqui nas aulas nesse momento. Então o que é central nisso? É a saída do pensamento eurocêntrico e uma ética focada na identidade da comunidade. Por isso o sou porque somos. Aqui o Mogobe Ramuse, um dos principais filósofos dessa forma de ética, e a relação direta entre o indivíduo que pratica a ação e o destinatário da ação. Se vocês lembrarem lá da aula que eu dei sobre ética Ubuntu, é aquela necessidade do receptor se sentir beneficiado, mas também aquele que é doador da ação boa, e tudo isso faz com que nós alcancemos a ética. E por isso a ética tem essa moral de comunidade, porque eu não posso entender um indivíduo sozinho, ele tem que ser entendido a partir da comunidade. Uma coisa muito importante que nós abordamos agora no final do trimestre foi a bioética. Então, o reconhecimento da dificuldade de determinar novas formas de se pensar a ética a partir da evolução da tecnologia, da medicina no século XX e também dos grandes acontecimentos do século XX, como guerras mundiais e todo o resto. Tudo isso fez com que nós precisássemos de uma nova reflexão, novas respostas a essas questões. Até mesmo porque ações irresponsáveis do próprio ser humano colocaram em risco a vida do ser humano na Terra. E aqui, problemas concretos do nosso dia a dia se tornaram chave para esse novo modelo ético. Por isso, nós precisamos, na bioética, refletir sobre os valores da vida e as consequências disso, e da vida humana. Uma pergunta para vocês aí. Descreva um desafio que, nos dias atuais, é um tema pertinente da bioética. Então você vai ter aí alguns minutos para responder essa questão e daqui a pouco eu volto e trago a resposta a vocês. Olá, estudante! Voltamos aqui então com a resposta. Lembrando, essa é uma orientação. Escreva do seu jeito aí e verifique se os pontos centrais dessa questão estão na sua resposta. A eutanásia é um grande desafio da bioética, pois é considerada por muitas pessoas como um crime, um pecado. Ou seja, a bioética ela tem como um dos temas centrais refletir sobre a eutanásia, que é um problema prático do nosso dia a dia. Deve ou não deve ser feita? Então, os filósofos refletem sobre isso, os pesquisadores, os autores têm essa possibilidade de refletir sobre isso. Estudante, na próxima aula nós vamos continuar retomando esses conteúdos. Eu passei uma visão geral agora sobre eles e eu vou mostrar a vocês na próxima aula como aprofundar um pouco mais essas questões mais pertinentes a cada um desses filósofos e dessas reflexões gerais. Nesse momento, lembre-se, entra lá no Classroom, responde as questões e qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagenzinha para o seu professor que com certeza ele vai te ajudar nessa jornada aí de pensarmos como é a ética, como ela deve ser e quais são os problemas que nos impactam. A minha gratidão a cada um que me escuta, cada um que me vê nesse momento. Ficamos aqui, até a próxima e nos vemos numa próxima aula.